A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 8 deste terceiro trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre estamos estudando as epístolas pastorais. É uma proposta da CPAD escrita pelo pastor Silas Queiroz. E na aula de hoje, lição de número 8, nós vamos trabalhar sobre o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas que Timóteo também deveria ter, pastoreando a igreja de Éfeso. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, porque me ajuda muito. Coloca de onde você está me assistindo, compartilha essa aula para edificar mais vidas. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes. Vocês já sabem, tem muita coisa boa aqui no canal, onde você pode ter acesso aos nossos materiais e aprender também da palavra. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar e organizar as tuas aulas, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita você encontra o esboço da aula que eu preparo com os versículos e argumentos a mais que vão te ajudar a ministrar uma aula de excelência. Encontra também o PowerPoint da lição, onde você pode utilizar esses recursos e ser uma bênção na escola bíblica. E a nossa assinatura ela é trimestral. Quem se torna assinante tem também o benefício de receber vários bônus. Workshop em pregação, treinamento para professores da escola bíblica, treinamento de evangelismo também. A proposta está aqui na descrição do vídeo e um comentário abaixo. Fica à vontade, que Deus abençoe você. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos jovens. Nesse trimestre, como você já sabe, estamos trabalhando sobre o tema Sejam Firmes, o ensino sadio, o caráter santo nas cartas pastorais, proposta da CPAD, lição escrita pelo pastor Silas Queiroz. É claro, gente boa, que nessa aula, que vai cair no dia 20 de agosto, nós vamos trabalhar sobre o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Essa lição, ela está pautada aí na primeira epístola de Timóteo, onde Paulo orienta Timóteo agora a pastorear aquela igreja de forma sadia, de forma coerente também, para edificar aqueles irmãos. Estamos estudando nesse trimestre as pastorais e é claro que a gente precisa também observar isso com muito cuidado. Vamos então para o nosso momento de leitura bíblica. Na leitura bíblica, temos algumas dicas para passar para você. É muito importante, no momento de leitura bíblica, você ter uma visão sobre a lição. E é importante também você apresentar em sala de aula o tema da lição e apresentar a proposta que a lição traz para você. Você precisa apresentar o texto principal, pedir um aluno para fazer a leitura, que está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Você pode também apresentar o resumo da lição com os teus alunos fazendo essa leitura e apresentar também a leitura bíblica em classe. Na leitura bíblica, você pode compartilhar os versículos em sala de aula. Isso dinamiza. E a leitura bíblica da classe dos jovens da lição de número 8 se localiza então em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 1 ao 16. E eu espero muito que o Senhor te use na palavra, na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal no YouTube, Janderson Nascimento, sempre às 18 horas. Mas toda terça-feira você tem um encontro marcado comigo com a classe dos jovens, onde eu posto essas lições e você pode ser edificado e edificada para edificar vidas em nome do Senhor Jesus. Também postamos na terça-feira no Spotify, a partir das 6 da manhã, as nossas lições, e toda terça está disponível a classe dos jovens, tá? Também na terça, nós postamos essa mesma aula para os irmãos da Rádio Brasil FM, os nossos ouvintes que estão nos escutando, a partir das 17 horas no programa Voz da Assembleia de Deus. E eu quero mandar um abraço para você que me acompanha, um abraço para você que me ouve e que Deus em Cristo edifique você através dessa palavra.
Na lição de número 8, aqui da classe dos jovens, trabalharemos então sobre o cuidado pastoral que Timóteo deveria ter à frente da igreja de Éfeso. Não se esqueça que Timóteo está pastoreando aquela comunidade que está inserida em uma grande cidade do mundo antigo. É também importante lembrar que Paulo está orientando Timóteo a liderar aquela igreja que ele também já liderou. E agora você percebe uma perspectiva de um cuidado pastoral, um aconselhamento pastoral, uma relevância pastoral sendo apresentada agora para Timóteo através de Paulo. Também é importante você observar isso de forma muito coerente. De acordo com alguns autores, eu vou citar o Hernandes Dias Lopes, ele destaca que Paulo ele passa a orientar agora Timóteo a respeito desse cuidado pastoral depois de ter orientado Timóteo sobre o cuidado com a doutrina, com a palavra, com a escritura. Nós também precisamos ter essa visão, ter esse cuidado com a igreja, tratar as pessoas de forma relevante, acolhendo a todos e também apresentando o genuíno evangelho. O cristianismo não é apenas uma coletânea de doutrinas ou dogmas da igreja, mas o cristianismo é uma comunidade da fé que procura agora construir relacionamentos saudáveis. E quando você analisa o capítulo 5 da primeira epístola de Timóteo, você descobre isso. Você percebe que Paulo está orientando Timóteo a respeito desse potencial agora de tratar bem os idosos, tratar bem as senhoras, tratar bem os jovens da mesma idade e ter também essa convicção pastoral. Nós vamos perceber que Timóteo passa a receber de Paulo um verdadeiro conteúdo bíblico e um conteúdo que edifica. Nós também precisamos desse conteúdo na nossa vida. E de forma amorosa, Timóteo deveria, então, aplicar essas doutrinas à igreja, aplicar essa visão pastoral aos irmãos, às irmãs, respeitando a todos de forma coerente. Três princípios básicos nós aprendemos aqui já a nível de introdução e você pode tomar como nota. O primeiro deles é que nós devemos tratar as pessoas idosas com muito respeito e ternura, analisando a lição de hoje. Então você precisa tratar também os irmãos idosos que congregam com você com respeito e ternura. O segundo princípio que você pode tomar como nota para a tua aula é que nós devemos também tratar as pessoas da mesma idade com amor e fraternidade. Isso aqui fala de amizade, coerência, com respeito. Tratar o outro de forma coerente como um verdadeiro cristão, servindo a Deus em todo o tempo. E o terceiro princípio que você pode tomar como nota é que nós devemos tratar as pessoas também do sexo oposto com honra, tá? E pureza. Então você vai perceber que Timóteo recebe orientações paulinas aqui, orientações de Paulo, sobre essa perspectiva para o seu crescimento na fé. E a analisar, então, esse texto, nós descobrimos, então, uma riqueza muito profunda na palavra para a nossa edificação cristã. E eu espero muito que o Senhor te use na escola bíblica dominical da tua igreja, que os teus alunos possam ser edificados para a glória de Deus e ao sair da tua aula possam dizer que Deus falou com eles. Ah, se você está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, deixa o likezinho, teu comentário é importante para mim também. Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro ponto da lição de hoje. E o primeiro ponto trata sobre o padrão familiar. É muito importante você observar essa perspectiva bíblica que nós encontramos então nesse primeiro ponto. A partir do capítulo 5 da primeira epístola de Timóteo, Paulo então traz uma orientação de cunho pastoral para Timóteo e de cunho acolhedor. É uma mensagem de pastor para pastor. Então é fundamental você observar quantos subtópicos você vai trabalhar. Você pode citar os subtópicos antes de entrar neles e explicar especialmente a tua proposta na sala de aula para você não se perder na ministração. Fazendo isso, vamos então para o nosso primeiro subtópico da aula de hoje, que trata então sobre os anciões, onde Timóteo deveria tratar especialmente aqueles obreiros, aqueles irmãos mais velhos que deram a vida pelo trabalho da igreja.
No primeiro subtópico da lição, nós percebemos aqui uma proposta do pastor Silas Queiroz, que traz uma perspectiva bem interessante a respeito do dever que Timóteo deveria ter ao tratar aqueles que são mais velhos na congregação de Éfeso. Vamos pegar assim. Pegando essa aplicação, nós entendemos então que nós, como jovens, que temos uma chamada de Deus, que exercemos um ministério, que estamos inseridos na igreja, também devemos honrar aqueles que se dedicaram, que investiram a sua vida na obra, que tem muita coisa boa para ensinar para a gente e que podem, então, trazer um crescimento espiritual ao nosso coração. Quando nós estudamos sobre espiritualidade, nós descobrimos coisas relevantes também para o nosso crescimento pessoal. Às vezes, tem muitas pessoas da nossa geração que pensam que só o conhecimento acadêmico é importante, só a teologia é importante. Olha, eu amo teologia. Eu amo teologia e me dedico a ela, mas eu aprendi uma coisa no meu coração. E você também precisa aprender. Você precisa respeitar aqueles que vieram antes de você. Não é porque aquele irmão que está antes de você não fez um curso teológico, não tem uma carreira acadêmica como você tem, que não seja uma pessoa que tem algo para te ensinar. Porque tem experiência de vida, tem sensibilidade à voz de Deus. E nós precisamos também aprender com eles. Ao analisar essa passagem, nós entendemos muito bem que as pessoas idosas representadas no texto deveriam ser exortadas por Timóteo, orientadas por Timóteo com respeito, como se fosse uma orientação de um filho a um pai. Olha que respeito que nós temos aqui. Ou de um filho a uma mãe. Observe a passagem bíblica de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2. Leia o texto com os teus alunos. Você vai perceber na passagem aqui que a palavra grega que aparece é presbíteros, que significa ancião, pessoas mais idosas aqui. Líderes da igreja também. E aqui você percebe Timóteo sendo encorajado por Paulo a orientar esses obreiros mais antigos, porém com respeito, com consideração e honrando o ministério deles, o ministério delas, e entendendo isso de forma muito forte para consolar aqueles irmãos. Essa perspectiva também traz uma pureza muito interessante também para nós que somos crentes. O próprio Timóteo aprende aqui a tratar as pessoas bem, educadamente falando. À luz do texto, nós encontramos muito bem essa ideia bíblica que Timóteo traz aqui sobre essa exortação. É claro que o texto também orienta Timóteo, toda a carta orienta Timóteo como lidar com a igreja. Por exemplo, se tivesse presbíteros ou anciões que não fossem responsáveis com a palavra, que não honrassem o Senhor, deveriam ser advertidos por Timóteo. Você pode perceber lá no capítulo 3 dessa primeira carta, versículo 3, você percebe muito bem. Então, você analisa aqui nesse texto, comparando o capítulo 3 com 5, que Paulo agora está tratando de outro tipo de ancião, de outro tipo de liderança, aquela liderança que está junto com o pastor, aquela liderança que está colada. Então, você percebe aqui, independente dessa questão de idade, você percebe Timóteo sendo orientado a tratar o outro com respeito, com dignidade, tratando com afeto como um verdadeiro pastor, agindo de forma amorosa. Isso é ser igreja acolhedora. Quando você olha para trás e percebe Timóteo aprendendo a ser acolhedor, recebendo pessoas e tratando bem, você percebe um grande crescimento na igreja. E aqui eu tenho um princípio para você. A igreja não é lugar de você jogar ninguém fora. A escola bíblica não é lugar de você expulsar ninguém. Mas a EBD precisa ser acolhedora, tratar bem as pessoas, tratar bem, recebê-las, para que a glória de Cristo também repouse sobre elas. Avançando, eu espero que essa aula esteja edificando você. Se está, deixa o like aí, porque me ajuda, tá? Vamos então para o segundo subtópico, onde Timóteo agora aprende a tratar bem também os jovens, aquela turma da mesma idade. Vamos analisar isso com você. Neste segundo subtópico, como proposta do pastor Silas Queiroz, nós percebemos agora que Timóteo passa de ensinar os idosos para ensinar agora os jovens. Então, ao ensinar os jovens, tem uma orientação paulina aqui. Você percebe isso?
No capítulo 5 da primeira carta, versículo 1 e 2, você percebe uma orientação aos moços e moças como irmãos e irmãs. Isso fala de fraternidade. A igreja é uma família e a gente precisa tratar todo mundo com respeito, com dignidade, com honra também. A igreja é a família de Deus e nós somos irmãos e irmãs. Então, o Timóteo está aprendendo, à luz da palavra, essa responsabilidade de tratar pessoas de forma digna. Ele sai de um patamar de tratar os mais velhos para um patamar agora de tratar os mais jovens. Aquela turma que tem a mesma idade, com respeito, com responsabilidade, observando muito bem a proclamação do evangelho. Aqui nós aprendemos como nós devemos proclamar, anunciar o evangelho às pessoas que têm a mesma idade que a nossa. Os homens são chamados então para liderar, mas nós percebemos que existem muitas pessoas que se colocam contra Deus, contra o evangelho, contra a palavra de Deus. E agora você percebe muito bem que o Timóteo ele passa agora a atender essas pessoas e a tratar essas pessoas em uma comunidade, e nessa comunidade ele passa agora a liderar aquela igreja. E liderando aquela igreja, você percebe muito bem essa perspectiva de tratar o outro com dignidade. Nós encontramos essa perspectiva bíblica a partir da autoridade e liderança masculina. Nós encontramos essa perspectiva bíblica também dessa questão da mulher ser levantada também como liderança, ser auxiliadora. E o Timóteo agora está tratando isso de forma muito coerente, motivando a igreja e levando essa igreja a um crescimento. E ele é orientado por Paulo a fazer isso. Não é à toa que a igreja de Éfeso se torna uma grande igreja na Europa e uma grande igreja evangelizadora ao ponto de impulsionar outras igrejas, como Colossos, que nós vamos encontrar, tá? Nós vamos encontrar outras igrejas, como a própria Laodiceia, que é citada lá em Apocalipse, mas ela é influenciada inicialmente por Éfeso aqui. Então você percebe uma grande riqueza teológica dentro desse texto. Que Deus use você na palavra. Vamos avançar então. Você que está me ouvindo, espero que Deus edifique você. Um beijo no teu coração, você que está me ouvindo através da Rádio Brasil FM 107.7. Que Deus edifique a tua vida através dessa palavra. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico deste primeiro ponto, nós vamos observar como Timóteo agora deveria tratar as mulheres idosas. Como Timóteo deveria tratar as irmãs mais idosas na igreja? Pastor Silas Queiroz apresenta uma perspectiva muito linda. Timóteo deveria se colocar no papel de filho daquelas irmãs de oração. Olha que coisa linda que nós aprendemos aqui. Nós também precisamos nos colocar no papel de filhos e filhas daquelas irmãs do círculo de oração, daquelas mulheres de Deus que se colocam à disposição, que têm uma história de vida para servir ao Senhor de forma muito clara e coerente, também que edifica a igreja de forma muito poderosa. Observe, Timóteo deveria tratar as pessoas mais jovens, especialmente as jovens, com pureza, sem lascívia, com respeito. 1 Timóteo 5:2. Como um verdadeiro pastor, de forma amorosa, como nós acabamos de compreender no subtópico passado. Mas também aprendemos que Timóteo deveria tratar as pessoas idosas, especialmente as irmãs, com muito respeito. Observe, o cuidado com o idoso é muito bom. Ter um contato com o idoso é muito bom. Os idosos nos ensinam com as suas histórias. Nos ensinam também com um bate-papo através de um conselho, com as suas experiências, com momentos que são construídos de forma agradáveis para edificar a Deus. Então, o Timóteo aprende a ter um contato com as mais jovens, com os mais jovens, mas ao mesmo tempo aprende a ter um contato com os mais idosos. Há uma necessidade muito grande disso hoje também. É claro que muitas pessoas têm caído por não saber lidar com essas duas pontes. Existem pessoas que caem por não ter sabedoria ao lidar com as pessoas mais jovens. Mas é importante você observar isso e observar como Timóteo aprende a lidar e, ao mesmo tempo, aprende a se comportar também com os mais idosos, com as mais idosas.
tratando com carinho, tratando com ternura, tratando com amor. E nesse cuidado com respeito, Timóteo, então, é considerado como um filho de oração. Aqui nós aprendemos algumas dicas para saber lidar com as pessoas mais idosas e eu quero listá-las para você. A primeira delas é: tenha paciência. Se você passa a ter um contato com uma pessoa mais idosa, é muito importante que você tenha paciência para ouvir, para escutar, tratando muito bem com ternura o idoso que tem temperamentos diferentes do seu. Também é fundamental você lembrar que é importante você construir essa relação. Também é importante você incentivar momentos de lazer. Timóteo aprende a respeito disso. Ele aprende especialmente que uma construção de um relacionamento com uma pessoa idosa é uma construção e deve ser uma construção afetiva que produz então momentos de lazer. O idoso tem uma oportunidade muito grande de nos ensinar e também aprender conosco. É claro que nós ensinamos com ternura, com respeito e com amor, como Timóteo estava fazendo. É claro que muitos idosos entram em depressão pelo fato de não ter recebido esse cuidado. E agora o Timóteo volta o seu olhar com respeito, com carinho, porque Paulo está orientando para as pessoas mais idosas. Você também pode tratar muito bem as pessoas mais idosas da sua igreja. São pessoas que têm experiência de vida, são pessoas que têm experiências espirituais com Deus, que podem trazer um crescimento muito grande ao teu caminhar cristão. Em terceiro lugar, nós também precisamos preservar a autonomia dos idosos. Os idosos não querem ficar presos, mas eles querem ter autonomia. Eles querem ter, especialmente, autonomia na sua nova adaptação de vida. Querem, então, ter independência e facilitar, especialmente, a sua vida, apesar do que muitos, em uma certa idade, dependem dos mais jovens. Mas você precisa respeitar essa independência com as suas limitações. É claro também que existem algumas situações, por exemplo, de móveis que podem trazer riscos para os idosos, de riscos de quedas, mas com todo esse cuidado pastoral, você precisa então ser uma pessoa que cuida e ajuda essa pessoa a continuar tendo a sua independência, mesmo na sua idade, que é muito dependente dos outros. E em quarto lugar, nós precisamos também ter empatia. A empatia é fundamental, é colocar-se então no lugar do indivíduo e tentar entender o que ele está vivendo, tentar compreender a respeito do seu modo de vida, a respeito da sua linguagem, a respeito da sua natureza da fé. Então, Timóteo está aprendendo com isso e está levando isso com muita consideração e respeito para a igreja de Éfeso, e nós também precisamos aprender com isso também. Então, vamos tratar bem os idosos. Se você conhece uma pessoa idosa, abrace, respeite, ame. E falando dos idosos, eu quero mandar um abraço para todos os idosos da nossa igreja, que eu tenho o prazer de visitá-los uma vez por mês, celebrando a Santa Ceia do Senhor para esses irmãos que são uma bênção de Deus e que edificam a minha vida em Cristo Jesus. Avançando, vamos então para o nosso segundo ponto da lição, onde nós vamos observar a orientação de Paulo para Timóteo sobre o relacionamento com as moças. No segundo ponto da lição, é muito importante você observar a perspectiva que a lição traz. Apresente o segundo ponto, descreva então os subtópicos, não deixe de fazer isso, é importante para você não se perder, não fugir do assunto que você vai estar ministrando e vá para o primeiro subtópico da lição, do segundo ponto, que trata então sobre essa perspectiva de tratar as moças em toda pureza. O pastor Silas Queiroz, o comentarista da lição, ele destaca que Paulo orienta Timóteo a tratar as moças com muito respeito e pureza, ainda acrescenta, tá? Com toda a pureza. Observe o texto bíblico de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 2. Faça essa leitura com os teus alunos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos então essa característica que Paulo agora está passando para Timóteo,
em tratar as moças com muito respeito, com pureza. Como essa mensagem também é muito forte para hoje. Existem pessoas que passam dos limites, não tratam com pureza, e infelizmente caem ministerialmente. Mas que você não seja assim. Seja uma pessoa respeitosa, carinhosa e trate as irmãs com muito carinho e com respeito e honra para a glória do Senhor. John MacArthur chega a dizer que Paulo destaca e exemplifica o caráter do pastor sobre a sua influência ministerial. Você pode ler a passagem de 1 aos Tessalonicenses, capítulos 2, versículos 1 ao 6, onde você percebe uma verdadeira natureza da influência ministerial aqui. Inclusive, essa carta foi levada por Timóteo àqueles irmãos da igreja de Tessalônica, como Atos também cita para a gente. Você percebe a natureza da liderança pastoral sendo uma liderança muito amorosa, onde Paulo utiliza a figura da mãe em amor. 1 Tessalonicenses 2, 7, 8. O pastor também deve ser um trabalhador dedicado, capítulo 2, versículo 9. Membro de uma família, capítulo 2, versículo 10. Um pai, um provedor amoroso, lá no capítulo 2, versículos 11 e 12. Então você percebe aqui grandes perspectivas pastorais sendo ensinadas por Paulo a Timóteo. Quando olhamos para a Bíblia, Russell Champlin chega a dizer que a Bíblia destaca diversos exemplos e diversos fatores sobre a importância do cristão em Jesus buscar então a maturidade cristã, a maturidade da sua fé no lidar pastoral. Primeiro, Mateus capítulo 19, versículo 21. Fica claro a importância, então, do cristão buscar a maturidade cristã para si, para obter a perfeição em Cristo. Tratar bem os outros, buscando a perfeição em Cristo. Provérbios capítulo 4, versículo 18, Filipenses 3, 12, são textos que trazem, então, uma perspectiva também muito relevante para nós sobre a importância do cristão buscar a maturidade cristã. Você, como aluno, precisa buscar a maturidade cristã para si. Efésios capítulo 4, versículo 12, que foi escrita por Paulo, Colossenses 1, 28 também, ensina que o pastor, que o ministro, que o jovem líder da igreja deveria ensinar os outros pela palavra e deveria, sim, buscar a influência da maturidade cristã. Como professor da escola bíblica, você também precisa fazer isso junto aos teus alunos. Tiago, capítulo 1, versículos 22 ao 25, Tiago ensina que a Bíblia ela deve ser utilizada como um instrumento utilizado pelo Espírito Santo através da maturidade cristã para edificar vidas. Ao analisar essa passagem onde Paulo está orientando Timóteo ao tratar as moças, nós percebemos muito da maturidade cristã aqui. Existem muitas pessoas que não são maduras na fé e lideram, infelizmente, fracassam. Por isso é necessário buscar a maturidade. A maturidade não vem com a idade, mas é algo que é dado por Deus. Também você vai perceber a passagem bíblica de Colossenses, capítulo 3, versículo 14, onde Paulo fala sobre o vínculo da perfeição em Cristo, o vínculo do amor. Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21, o cristão é ensinado agora a buscar essa maturidade do Senhor. Então você percebe dentro da Bíblia como a comunidade, a igreja, a liderança pastoral deveria buscar a maturidade da fé, buscar essa firmeza em Cristo, ao invés de dar lugar para a carne em si, ao invés de dar lugar para o pecado, nós devemos buscar a maturidade e continuar buscando isso para continuar anunciando o evangelho através da boa vontade do Senhor. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos observar o seguinte argumento: a pureza em tudo. Neste segundo subtópico do segundo ponto, o próprio pastor Silas Queiroz traz essa perspectiva que Timóteo foi orientado por Paulo a lidar e a trabalhar em uma igreja que deveria, então, envolver de forma muito clara a sua liderança
com pessoas de ambos os sexos e de todas as idades. Aqui nós percebemos a necessidade de compreender a respeito do cuidado, mas ao mesmo tempo da pureza sexual. Na sociedade hedonista a qual nós estamos inseridos, nós percebemos muito bem um caminho pela distorção da nossa fé. Essa sociedade abandona então padrões concretos que foram estabelecidos na própria modernidade. Nós estamos trabalhando então, de acordo com Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, essa visão da sociedade que tem essa compreensão de ser uma modernidade líquida, que não há algo concreto em suas definições. Quando se trata sobre a questão da sexualidade, você percebe então uma propagação do relativismo aqui. E esse relativismo trabalha uma desconstrução, especialmente de padrões morais. E hoje você percebe que os padrões morais estão sendo desconstruídos em diversos meios de comunicação, para poder retirar a autoridade da pureza, retirar a autoridade da santificação, retirar a autoridade também do casamento e até mesmo da família. Então, ao analisar esse texto, nós percebemos de forma muito concreta e clara como Timóteo é orientado a andar em pureza e a tratar sobre a pureza, a falar sobre santidade. Hoje é muito importante nós falarmos em sala de aula sobre a natureza dessa prevenção para antes do casamento, de jovens não terem uma relação sexual antes do matrimônio, antes do casamento. Nós somos um povo escolhido pelo Senhor para andar para a glória de Deus, honrando o Senhor em santidade. É claro, se você, infelizmente, caiu, pecou, fracassou na fé, infelizmente teve um relacionamento sexual antes do tempo, Cristo é aquele que pode te perdoar quando você aceita a sua graça e abandona a prática do pecado. A própria Bíblia nos ensina a andarmos em santificação para desfrutarmos os deleites de Deus. Então, Paulo orienta Timóteo sobre a natureza da pureza, e a pureza também precisa ser pregada em sala de aula. E eu espero muito que Deus use você para a glória de Cristo com sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, vamos então para o nosso terceiro subtópico, onde Paulo fala sobre essa questão do ninho sobre a sua cabeça. O próprio Paulo traz uma perspectiva muito interessante para Timóteo e o pastor Silas Queiroz destaca especialmente sobre essa ideia de cultivar maus pensamentos que são alimentados pelos nossos desejos, e esses maus pensamentos trazem então uma atitude mal mentalmente falando, abrindo então o nosso coração para práticas pecaminosas, e isso é chamado de ninho. Esse ninho então é um ninho mau. Quando você observa isso, você percebe que Paulo está orientando a Timóteo a tomar cuidado até mesmo com os seus pensamentos pessoais. Deus é aquele que te conhece quando você está sozinho também. Existem pessoas que mostram uma religiosidade quando são vistas por todos e todas, quando estão à frente de um microfone, de uma rede social, colocam um filtro do Instagram para proteger exatamente aquilo que está sentindo. Hoje nós vivemos uma geração que é uma geração que procura se maquiar, ou seja, se mascarar espiritualmente falando, para poder esconder algo oculto na sua alma. Mas nós precisamos entender que Paulo está falando também sobre isso para Timóteo, falando da verdadeira espiritualidade, da verdadeira fé. Deus te chama de forma integral para servi-lo, corpo, alma e espírito. E é interessante você entender essa perspectiva, porque nós precisamos compreender esse relacionamento com Deus. Não somos chamados somente para fazer para Deus, mas nós somos chamados para amar a Deus, adorar a Deus e colocar a nossa vida e os nossos pensamentos de forma integral diante do Senhor. E que você também possa fazer isso para a glória de Deus, e que o Espírito de Deus confirme isso na tua alma em Cristo Jesus.
Avançando, vamos então para o terceiro ponto da aula de hoje. Eu espero estar edificando você que está me ouvindo, você que está me assistindo, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. O terceiro ponto trata então sobre o mandamento às viúvas. Neste terceiro ponto, nós vamos observar uma palavra pastoral de Paulo para Timóteo sobre o cuidado com as viúvas, agora, o mandamento às viúvas. Esse cuidado também é fundamental, esse cuidado também é importante. Então você precisa observar isso aqui e observar também quantos subtópicos você vai trabalhar, descrevê-los junto com os teus alunos para não se perder na hora da tua ministração. E avançando, o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: as verdadeiras viúvas. Neste primeiro subtópico, como proposta do pastor Silas Queiroz, nós vamos observar que alguns estudiosos da área bíblica, os biblicistas, descrevem muito bem que Paulo já estabelecia quais seriam as verdadeiras viúvas naquele tempo, de forma específica, que deveriam ter no mínimo 60 anos, conforme está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 4 ao 10. Isso porque existiam viúvas jovens que tinham a oportunidade de se casar novamente. E as viúvas mais idosas dependiam totalmente da igreja, dependiam da cesta básica da igreja, vamos falar assim, de uma ajuda auxiliar da igreja para se manter. Então, nessa perspectiva, Paulo fala sobre as verdadeiras viúvas. A palavra tem princípios claros a respeito do cuidado com as viúvas, e especialmente com os órfãos também, os estrangeiros. Ao analisar as escrituras, nós percebemos exatamente como Timóteo deveria tratar verdadeiramente aquelas que seriam viúvas, ou seja, as viúvas verdadeiras, conforme Paulo explica lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3, pois elas não teriam sustento financeiro para poder se manter, e a igreja então agia cuidando dessas irmãs necessitadas. Versículos 3, 5 e 16 do capítulo 5 da primeira carta, você percebe aqui orientações de Paulo a Timóteo. A palavra grega que aparece aqui é keras, que traz essa ideia de viúva, que significa aquela desprovada que precisa então de ajuda, de cuidado. É claro que existiam as viúvas mais jovens, porém as mais jovens tinham condições de se casar novamente. E agora Paulo está orientando a Timóteo a cuidar daquelas que não tinham condições de se casar novamente. Você vai perceber que naquela época, de acordo com alguns historiadores, já existia em Roma, no terceiro século, melhor. Você vai perceber que em Éfeso existia uma grande quantidade de viúvas. No terceiro século, a igreja de Roma auxiliava mais de 1.500 viúvas carentes. Na época de Crisóstomo, 3.000 viúvas cristãs eram mantidas pela igreja. Então você percebe que as viúvas aqui eram uma grande quantidade que existia já naquele contexto histórico em si. As escrituras agora apresentam também para a gente que Deus é aquele que cuida das viúvas. Há um cuidado pastoral aqui para o órfão, para a viúva. Observe Salmo 68, versículo 5, Deuteronômio também 14, 28 e 29, capítulo 26, versículos 12 e 13. Você vai perceber, então, essa perspectiva desse cuidado. O cuidado do Senhor para com os órfãos e para com as viúvas. Os profetas anunciavam também esse cuidado. Então, ao analisar, você vai perceber que o próprio Jesus também tem esse cuidado para com as viúvas. Observe a viúva de Naim, Lucas capítulo 7, versículos 11 e 12. Você vai perceber, então, que Jesus é aquele que olha para a viúva pobre, que está dando a sua melhor oferta. Marcos capítulo 12, versículos 41 e 42, você percebe então essa perspectiva do olhar de Jesus também para com as viúvas. Então, Timóteo deveria ter esse cuidado com as verdadeiras viúvas, aquelas que eram dignas de necessidade e precisavam dessa cooperação dentro da igreja também. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos avançar para o cuidado com as viúvas que Timóteo deveria ter.
Conforme o pastor Silas Queiroz, há uma perspectiva bem interessante sobre o cuidado com as viúvas, sendo orientado então por Timóteo. Primeiro, existiam alguns critérios para esse cuidado. Deveria ter a responsabilidade da família, essa família deveria cuidar das viúvas que ficavam, deveria também ter uma idade, 60 anos, para poder ser cuidada pela igreja e deveria também ter um testemunho pessoal, tá? Deveria ser crente, servindo o Senhor. Esses critérios entravam aqui nessa qualificação para manter essas viúvas. Aquelas que não tinham cuidado familiar eram cuidadas pela igreja. E sendo cuidadas pela igreja, deveriam ter a idade, a mais de 60 anos, e ter um testemunho pessoal, que deveriam ser crentes, servindo o Senhor. É interessante você observar que a igreja ela ocupa um lugar aqui de se cuidar em si das viúvas. Há um cuidado pastoral, há um cuidado de relevância que Timóteo também tem que ter com aquela igreja. Aqui nós vemos uma igreja que é acolhedora, uma igreja que está trabalhando para cuidar de vidas. Observe, a profissão de fé dessas mulheres deveria então ser colhida. Essas mulheres deveriam dar o testemunho de Cristo. Os seus filhos deveriam cuidar delas na velhice. Aquelas que não tivessem filhos deveriam então ser ajudadas pela igreja. Você percebe então esse cuidado de forma muito clara, sendo orientada por Timóteo. Você percebe então esse cuidado de forma muito clara, sendo orientado então por Paulo a Timóteo. É interessante você perceber de forma bíblica aqui que Paulo agora começa a orientar Timóteo a cuidar dessas ovelhas que são mais idosas de forma bíblica. Primeiro, para retribuir de forma generosa aquilo que elas retribuíram através da sua vida. Ao mesmo tempo, agradecer a Deus e ter especialmente a gratidão de forma muito clara dessas mulheres diante do Senhor pelo cuidado pastoral que Timóteo está realizando. Então aqui nós percebemos uma verdadeira edificação da igreja, uma verdadeira edificação cristã de forma moral junto àquela comunidade. Em terceiro e último lugar, o terceiro subtópico trata sobre o cuidado agora com as viúvas mais jovens. Em terceiro lugar, como terceiro e último subtópico, nós observamos agora de como Timóteo deveria agora cuidar daquelas viúvas mais jovens e como ele tinha essa orientação de Paulo a ter um cuidado pastoral com elas também, porque essas mulheres poderiam se casar novamente. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 11. Você percebe que a igreja ela deve cuidar de pessoas, mas não deve cuidar de pessoas que vivem abertamente para o pecado. Então você percebe uma restrição aqui de Paulo para Timóteo. Quem vive em pecado, quem tem o desejo então de viver uma vida mundana e quer um auxílio da igreja, Paulo orienta Timóteo a não auxiliar. Porque existiam viúvas jovens que se comportavam levianamente, não tinham testemunho de fé e queriam um amparo da igreja. E Timóteo então é orientado por Paulo a não amparar essas viúvas porque elas poderiam seguir a sua vida e se casar novamente. E agora, Timóteo está sendo orientado a cuidar daquelas que tinham testemunho de fé, que tinham uma dedicação de vida, que tinham uma certa idade e precisavam dessa ajuda pastoral. Você vai perceber então que Timóteo ele pastoreia essas irmãs também, essa grande comunidade. Aqui nós vamos aprender alguns cuidados que o próprio Timóteo deveria ter. O primeiro deles é o perigo com a quebra dos compromissos. Então, Timóteo é orientado aqui de forma muito clara a cuidar da igreja de forma prática, administrativa e tendo cuidado para não quebrar os seus compromissos e para não inchar, especialmente, vamos dizer, o caixa da igreja nesse sentido bíblico, naquele período histórico ali. Você vai perceber isso em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 11 e 12. Também é importante você observar, em segundo lugar, o perigo que Timóteo deveria evitar, que era o perigo da vida ociosa. Muitas das mulheres mais jovens tinham condições de trabalhar, tinham condições, por exemplo, de se manter, tinham condições, por exemplo, de ter um cuidado, de ter um novo relacionamento,
e Timóteo orientado a não manter essas mulheres que queriam ter apenas uma vida ociosa. Em terceiro lugar, você percebe o perigo, então, de sobrecarregar a igreja. Então, o Timóteo deveria ter essa responsabilidade para cuidar daquelas que realmente necessitavam, que tinham acima de 60 anos, que tinham a necessidade de um cuidado pastoral, que eram dependentes desse cuidado da igreja. Eu espero muito que você seja um instrumento ao explicar isso para os teus alunos e que essa aula possa ter te edificado em nome do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho me ajuda muito, tá? Se você pode, enviar essa aula para mais alguém ser edificado, edificada em nome do Senhor Jesus. Eu espero que Deus possa abençoar a sua vida de forma muito poderosa. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal no YouTube, Janderson Nascimento, sempre às 18 horas. Toda terça, o encontro marcado da classe dos jovens. Toda terça também, eu posto aqui na Rádio Brasil FM às 17 horas e no Spotify às 6 da manhã, onde você tem acesso ao nosso material para a tua edificação. Segue a gente nas nossas redes sociais, @Instagram, Janderson Nascimento, ou então @FacilitaEBT. Também estamos disponíveis no TikTok, também estamos disponíveis no próprio Spotify, em todas as plataformas, a gente está por ali, trazendo uma aula de escola bíblica para a tua edificação. É só você procurar, nos seguir e orar pela gente, em nome do Senhor Jesus. Lembra, se você desejar o nosso material, está disponível no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para ter acesso através de uma assinatura. Agora nós vamos orar e eu quero orar por você que vai ministrar essa aula em nome do Senhor Jesus. Agora, momento especial, momento de oração. Agora, no momento de oração, eu quero orar por você que vai ministrar essa lição, esperando que Deus possa te edificar, te usar de uma forma poderosa em nome de Jesus, te orientar em cada ponto que você vai explicar em sala de aula. Vamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade. Eu oro, Senhor, pelo teu filho, pelas tuas filhas que vão ministrar essa aula. Senhor, que o Senhor seja glorificado, edifique os seus alunos, que a tua mão poderosa esteja sobre eles, sobre elas, e que a tua palavra, Senhor, possa ser engrandecida através dessa ministração. A minha oração é que o Senhor possa confirmar o teu bom evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Como dica de leitura, eu quero trazer para vocês alguns textos que você pode buscar para estudar a palavra de Deus com a gente. O primeiro texto é Sejam Firmes, do Silas Queiroz, publicado pela editora CPAD. É o livro de apoio da lição, você encontra nas livrarias CPAD. É só você pedir também pelo site, você pode ter o teu. Quero indicar também a vida de Paulo nos tempos antigos, ou seja, a vida e os tempos do apóstolo Paulo, também publicado pela editora CPAD. Vale muito a pena você ter esse material em mãos. Texto sensacional, gostei muito da leitura desse material. Quero indicar a Bíblia na Igreja Antiga, a sua criação, seu uso e interpretação, do Justo Gonzalez, publicado pela editora CPAD. Vale a pena você buscar esse texto também. Paulo, Apóstolo da Graça, a editora Shed Publicações. Vale muito a pena você procurar esse material aí, você que ama estudar a palavra de Deus com a gente. Não se esquece, tá? Não se esquece. É muito importante você ter essa visão. Eu te aguardo por aqui na próxima lição. Lição de número 9, na próxima terça-feira. Essa lição vai cair no dia 27, mas eu adianto ela para você. Na próxima terça-feira nós vamos estudar sobre os conselhos de Paulo a Timóteo, onde nós vamos ver aqui conselhos mais pessoais e vamos entrar na segunda epístola de Paulo à igreja de... E vamos finalizar então a primeira epístola de Paulo a Timóteo, e eu espero muito que Deus possa te edificar. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, na próxima lição. Um beijo no teu coração e até lá!
E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.